Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, nós sabemos que o Lula é mestre em inventar demanda e de também criar problemas e tudo mais para se colocar como sendo o grande resolvedor. Nós tivemos nas eleições passadas, por exemplo, que ele inventou até que entregador usava fraldão. Isso nunca aconteceu. Os próprios entregadores falaram mal dele, dizendo que nunca utilizaram, e aquilo ali foi só apenas um motivo para se, se colocar em favor de Lula, que não é de jeito nenhum ele favorável aos entregadores. Nós já vemos isso. Então, o Lula acabou entrando num novo ponto sobre isso. Sobre isso. Tá aqui. Aliados pressionam Lula para propor reforma do judiciário em resposta à crise no STF. Tá aqui. Integrantes próximos avaliam que o tema deverá ser explorado pela oposição nas eleições. Nesse contexto, defende que o governo assuma iniciativa do debate e apresente propostas de mudanças institucionais. Apesar da abertura do diálogo, Lula tem evitado comentar diretamente sobre a crise que envolve o STF, após o chamado caso Master. O episódio expôs dois ministros da Suprema Corte. De acordo com interlocutores do governo, a discussão sobre mudança do judiciário pode ganhar ainda mais força com a oposição, caso a oposição conquiste mais influência institucional. Um dos cenários mencionados é a eventual eleição de nomes ligados. Nós sabemos que tem a tendência de, de a oposição fazer mais nomes no Senado. E isso pode ser coisa, por exemplo, para pautar impeachment de ministro. E o que acontece? Outros candidatos também estão começando a falar sobre isso. Nós temos aqui o Zema falando, bate no STF, ele fala que ele é o único que ataca, apesar de Flávio Bolsonaro. Ele até se mantém um pouco neutro, Flávio Bolsonaro. Mas, e de volta, ele acaba atacando. E o Lula, os aliados do Lula, vê como necessidade ele também bater. E por que ele também vê essa necessidade? Por conta disso daqui. Desaprovação do STF dispara. Apenas 12% dos brasileiros apoiam a Suprema Corte. Está aqui o comentário, ó, para 43% considerou o trabalho dos ministros ruim ou péssimo. Bem, aqui, o que acontece? O Lula é um oportunista. Ele sabe que as pessoas estão sendo contrárias ao STF e por mais que ele mesmo tenha um certo rabo preso, popularmente falando, com o STF, afinal de contas, foi graças a ele ter comprado uns ministros, comprado um apoio por conta que o Bolsonaro está fazendo algumas críticas ao STF. O STF precisava de um candidato deles para poder tirar Bolsonaro. Surgiu o Lula, eles soltaram o Lula, mudaram o julgamento para ter um candidato mais pró-STF. O Lula nunca entrou em briga sobre o STF. Nunca falou sobre impeachment de ministro, apoiando, nunca. Ele fala até que não poderia se meter. Isso daqui agora dos aliados começarem a colocar esse ponto é porque sabe que basicamente muito da direita vai ser contra os ministros do STF por considerar, a maior parte da população de fato considera o trabalho dos ministros do STF muito ineficaz. Além disso, eles também consideram que o ministro do STF controla muito do Brasil. E tem muitos populares também que são contra, pois muitos têm aquela visão. A polícia prende, o ministro solta. É o que acontece com os casos do PCC, CV, tudo isso. Nós temos esses casos. E o que acontece? Quando o Lula acaba por entrar nessa briga, mesmo que ele não concorde, mesmo que a maior parte dos aliados dele sabe que devem ao Moraes, a sua eleição, porque foi o Moraes botando ali o dedo na balança que fez o Lula ser eleito. Devem também ao Dino, porque foi o Dino que salvou muito do governo Lula, interferindo em votações do Senado, não deixando o filho dele ser investigado e tudo aquilo. E o Dino é um grande apoiador. Nós sabemos, o Dino fazia a campanha, o Dino tem todo aquele lado dele, que ele é muito mais político apoiando o PT, tomando decisões favoráveis ao PT, do que necessariamente um juiz. Então, o
próprio Lula não vê uma grande vantagem em se colocar contrário aos juízes do STF. Mas a população não gosta muito da atuação dos ministros. Então ele está nesse impasse. E com a oposição deve pautar muito esse discurso, ele tem a necessidade de entrar na briga. Talvez entre alguma coisa tentando limitar o mandato dos juízes, tentando mudar a forma que eles são eleitos, tudo isso. Então, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Compartilhem para ajudar, comentem com suas opiniões. Obrigado.